Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Agora alguns probleminhas explicando sobre como fazer conjuntos de uma forma que aparece assim, ó. Aparece uma forma escrita um pouco mais técnica, tá? Isso apareceu num comentário lá no YouTube, tá? No meu canal. Aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, que aparece bastante no primeiro ano do ensino médio. E também quem for fazer em Seja, no Enem também aparece um pouquinho, né? É uma leitura de conjuntos numéricos. Primeira coisa, vamos lá. Eu trouxe 3 exemplos para a gente trabalhar em cima dos 3. Sabendo esses 3, vocês conseguem trabalhar em qualquer conjunto que apareça nesse estilo aqui. Essas escritas, elas são um pouquinho mais técnicas que aparecem. Em vez de escrever um monte de números, a gente resume a isso aqui. Então é o seguinte, ó, a leitura é a seguinte, o x sempre vai aparecer, porque é o valor que eu não sei, né? Então o x sempre aparece. Sempre vai aparecer aqui, ó, esse ezinho. Esse ezinho aqui, ele simboliza o pertence. Como assim pertence? É que ele pertence àquele conjunto. Se não tivesse pertencendo ao conjunto, aí vocês ia aparecer assim. Mas nessa forma aqui, isso aqui não aparece, tá? Mas em outro momento pode aparecer. Então, esse ezinho é um pertence. É como se fosse aquele número pertence àquele conjunto, tá? Por exemplo, o número 3, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, em vez de escrever assim, pertence, é só colocado um símbolo. Então, é x pertence ao n. O que é o n? O n são números naturais. Esse n, o z e o n, e pode aparecer qualquer conjunto aqui, são os conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Tem um card, vai aparecer daqui a pouquinho aqui, ou já apareceu, sobre os conjuntos numéricos. Daí vocês podem dar uma revisada lá também. Então o n são os números naturais, que é do 0, 1, 2, 3 até infinito. São só esses números. Então o x, esse número que eu não sei, ele pertence ou ele está aqui dentro dos naturais, tá? A barrinha simboliza tal que. É uma forma de escrever, tá? Tal que. Ao invés de escrever o x pertence ao natural tal que, é só colocar os símbolos. Fica mais fácil, né, de escrever, resumidamente, né? Então é x pertence aos naturais tal que o x é maior que 1. Mas por que tem esse asterisco aqui? O asterisco, quando tiver asterisco, ele exclui o zero. Aqui também tem asterisco, exclui o zero, e aqui não tem, então aqui o zero vai participar. Quando tem asterisco, na resposta não vai zero, só isso. Ele exclui, como se fosse esconder o zero. Tá, e aqui, esse símbolo aqui, o que vem a ser? Esse símbolo quer dizer que um lado é maior e o outro é menor. O lado da boca aberta é maior. Maior. E como se fosse aqui ser 7, aqui é 6. Sempre o lado do boca aberta é o lado maior. Tá? Aqui é maior e aqui é menor. Sempre. Então, se um lado aparecer assim, ó, o x é menor. Menor que 7. Então, vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Esse lado é o lado maior. Tá bom? Ok, então. Vamos lá. X pertence aos naturais, sem o zero, tal que o x é maior que 1. Dentre os números naturais, quais vão ser maiores que 1? Dentre os naturais, quais vão ser os maiores que 1? Maior que 1 é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 7, é o 8, é o 9, até infinito, né? Quando for infinitamente, vocês coloquem 3 pontinhos e é obrigado colocar chave no início e no final, tá? Porque está representando um conjunto de números, ok? Se tiver um fim, daí vocês não coloquem 3 pontinhos. Os 3 pontinhos só vai quando for infinito, tá? E é maior que 1.
Quando aparecer essa barrinha embaixo do maior e menor, esta barrinha quer dizer que o número vai junto. Se tivesse uma barrinha aqui embaixo, aqui o número 1 também iria. Não tem barrinha, o 1 não vai. Ok? Próximo exemplo. Eu já vou abrir a chave aqui. O x pertence ao z. Os z são os números inteiros. Inteiros são os números positivos e negativos. Mas não tem zero, porque o asterisco exclui o zero. Então, o x pertence aos números inteiros, tal que, quando tem dois números, assim, essa leitura, olhem o x aonde está. Está no meio. Quais são os números que estão no meio? Imaginem uma reta numérica. -2, -1, 0, 1, 2 e o 3. É uma reta numérica. Se o x está no meio, quais números estão no meio entre o -2 e entre o 3? Entre esses dois números. Como não tem zero, o zero não vai. Não tem aquela barrinha de baixo, o -2 não vai também. O x é maior que -2. Então, é o -1. O 0 não vai por causa do asterisco. O 1 vai. O 2 vai também. O 3 vai? Sim. Por que o 3 vai? Por causa dessa barrinha aqui embaixo. Ó. O x é menor ou igual a 3. Então, o 3 também pertence a esse conjunto. Ok? A leitura é: o x é maior que -2 e menor ou igual a -3. Tá? Essa é a resposta. E o próximo exemplo. X pertence aos naturais, tal que o x está entre o 2 e o 5. Quais são os números entre o 2 e o 5 natural? Esta barrinha de baixo simboliza que o 2 vai junto. Então é o 2, o 3 e o 4. O 5 não vai. Por quê? Não tem a barrinha de baixo. O x é menor que 5. Não é igual a 5. É menor que 5. O menor que 5 é só o 4. Entenderam? Se tivesse a barrinha, o 5 ia também. O 2 vai porque o x é maior ou igual a 2. É igual também a 2. Então o 2 vai. 2, 3, 4 e acabou. Fecha a chave e essa é a resposta. Espero ter ajudado. Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Tchau!